Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma reunião do Connect e de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma fazer, que é estar reunidos para ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração de quem é o responsável do estudo. Devido ao surto do coronavírus, hoje nós vamos estar reunidos em espírito e adorando a Deus, mesmo que separados. Mas creio que a nossa adoração chegará ao trono do nosso Pai. E nós vamos começar orando, pedindo ao Senhor para que tome cada coração, cada vida que vai ver esse vídeo, vai ouvir tudo que aqui será falado, para que a glória dele encontre em cada coração um lugar para fazer morada do nosso Senhor Jesus e que ele possa encontrar lugar onde ele tenha liberdade de poder estar. Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela dádiva que é a vida, Pai, que o Senhor nos concede. Muito obrigado por estar falando contigo, muito obrigado por mais um encontro do Connect. Pai, que tudo que aqui for falado seja única e exclusivamente para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai, que em nome de Jesus o Senhor tome a cada coração que vai assistir esse vídeo, Pai, que o Senhor tome a cada vida e que fale poderosamente. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que continuam se renovando sobre as nossas vidas. E, Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder, mesmo durante a quarentena, poder te louvar, te exaltar e magnificar o teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço, já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Nós agora vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. Nesse capítulo ele conta sobre a morte de Moisés e a mensagem de Deus para animar Josué. Josué estava sendo chamado a o lugar de líder do povo de Israel, aquele que queria liderar o povo dentro dos caminhos que o Senhor havia preparado. E Deus ele manda uma mensagem para Josué nesse capítulo 1 e eu queria compartilhar essa mensagem com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente está vivendo num momento de muitas incertezas por causa do surto do coronavírus. Muitas pessoas não têm garantia sobre o dia de amanhã. Quero falar uma coisa para você, não se preocupe com amanhã, porque o nosso Deus ele já está lá. Deus ele nunca desamparou o seu povo, Deus nunca desamparou aquele que crê nele e Deus não mudou. Então, se o mar se agitar, se tudo escurecer, se parecer que você não vai sobreviver, ou se no seu coração você sentir que é o fim, mantenha seus olhos firmes no Senhor. Deus ele está no controle de tudo. A tempestade está sobre o controle de Deus. Enquanto o Senhor estiver no barco, você não vai naufragar. Então tenha certeza disso, não tema essas incertezas. Por mais que isso possa parecer uma coisa meio louca de se falar nesse momento, mas confie no Senhor, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, continue olhando para o alvo que é Jesus Cristo e você vai ver que
o Senhor tem preparado maravilhas, e que você possa adorar a Deus com esse cântico, e que você possa declarar que o Todo-Poderoso ele está com você. E se o Poderoso está com você, você não precisa temer nenhum mal, nem a noite, nem a ventania, porque quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Se ele está com você, você está bem. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no... Declara essa verdade. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, levante as suas mãos nesse lugar e creia que é a favor de Deus pra você e sempre cuidou de mim. Faça explodir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em... Oh, nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao momento do estudo dessa semana do Connect, e para esse estudo nós convidamos uma pessoa para estar trazendo para vocês e falando sobre o tema, que é a psicóloga Amanda Santos. Então, que vocês abram o coração de vocês, as mentes, para tudo que será falado, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida da Amanda poderosamente para falar ao coração de vocês. Então, sem mais demoras, fiquem com o estudo da Amanda e que vocês recebam aquilo que o Senhor colocou no coração dela para ela estar falando conosco nessa noite.
Ei pessoal, boa noite, como vocês estão? Espero que todos bem, se cuidando. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga clínica. Eu fui convidada pela Renata para estar gravando esse vídeo. Na verdade seria uma palestra pessoalmente, mas infelizmente diante da atual situação, ela teve que ser cancelada e precisamos fazer esse trabalho. Para mim foi uma proposta bem nova. Eu já gravei outros vídeos, mas sempre vídeos mais curtos, não um vídeo mais extenso e com um assunto específico. E eu fico feliz que essa proposta nova esteja sendo feita com vocês, para vocês, porque são uma igreja pela qual eu tenho um carinho muito grande, né? Então, para falar um pouquinho para vocês sobre o assunto que foi escolhido, que foi sobre transtornos, eu queria trazer só algumas questões a respeito da psicologia. Porque para falar de transtorno e da importância de buscar ajuda psicológica, a gente precisa falar um pouquinho também do que é, afinal, a psicologia. E aí eu queria começar já citando para vocês algumas frases que eu tenho certeza que ou vocês já falaram um dia ou vocês já ouviram alguém falar, né? Então aí vai. No meu tempo, ninguém tinha nada disso. Essa é a primeira frase. A segunda. Quando eu era criança, o psicólogo era o cinto. Por que você vai ao psicólogo? Sai um pouco, se diverte que passa. Psicólogo, ó, é tudo doido. Não preciso de psicólogo, não tô maluco. Fazer o que no psicólogo? Eu converso com a minha amiga de graça, ela me escuta. Sabia que eu sou meio psicólogo? É falta de Deus, você tem que procurar uma igreja. Gente, eu só falei algumas frases e eu tenho certeza que alguém aí em casa já está se identificando em alguma delas. Ou já disse, ou já ouviu muitas vezes alguma vez essas frases, né? Ninguém é meio psicólogo, já começa por aí essa coisa do... Sabia que eu sou meio psicólogo, né? Ninguém é meio psicólogo, porque a faculdade, para formar um psicólogo, a gente precisa estudar 5 anos. Mesmo se tivesse feito a metade da faculdade, não seria meio psicólogo, porque não tem um diploma, não concluiu os 5 anos, né? Os 10 períodos. Né? Então, brincadeiras à parte. Isso é só pra gente falar um pouquinho sobre, infelizmente, os preconceitos que ainda rondam essa profissão e a importância de buscar a ajuda da psicologia. Né? Mas e o que é a psicologia? Pra gente entender que a psicologia não é nada disso, dessas frases que foram ditas aqui, a gente precisa entender o que é a psicologia. Então, separei aqui para vocês. A psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Sabendo que a psicologia é uma ciência, tanto quanto é a medicina, por que quando a gente fica doente, nós procuramos um médico? Mas se nós temos algum tipo de sofrimento emocional, algum medo, alguma angústia, a gente tem essa resistência para procurar um psicólogo. A psicologia, ela é ciência tanto quanto é a medicina, entende? Então nós precisamos também buscar a ajuda da psicologia. E como funciona o acompanhamento psicológico? A psicologia ela possui um número vasto de abordagens, cada uma com a sua singularidade, e cada profissional trabalha de acordo com a linha teórica da abordagem que escolheu. Mas a principal ferramenta da psicologia são os processos mentais. E quando viver acaba se tornando uma angústia, é a hora que a gente precisa perceber, opa, tem alguma coisa que não está me fazendo bem, eu preciso buscar a ajuda de um psicólogo. Mas mesmo que vá no psicólogo por curiosidade, ou porque realmente entende que está precisando, ou porque precisa tirar uma dúvida, está com algum medo, por que não buscar ajuda? Se você procura o médico quando você está doente, por que você não procura o psicólogo quando entende que precisa dele? Então eu falei assim bem rápido sobre essa importância, que eu acho que a gente precisa falar. Então sabe aquelas frases que eu falei lá no início? Deixa elas para lá, são frases preconceituosas. A psicologia vai muito além de uma conversa com um amigo, são técnicas, são estudos. A pessoa que vai te ouvir é uma escuta qualificada e o que vai te trazer é uma fala qualificada diante das ferramentas que são aprendidas diante desse estudo. Tá bom, gente? Vamos deixar esse preconceito um pouquinho de lado? Então, vamos entrar no nosso assunto, que foi escolhido para hoje,
que é um assunto importante, mas um tanto delicado, que ainda gira em torno de muitos preconceitos. Por isso que eu achei interessante a gente dar essa pincelada sobre a importância do psicólogo, né? Que o assunto é transtornos mentais. Por que ainda gira muito tabu em torno disso? Qualquer pessoa que tem algum tipo de transtorno psíquico, de algum sofrimento psíquico, as pessoas costumam logo gritar maluco, louco, em forma de ofensa, né? E isso acaba impedindo muita gente de buscar ajuda profissional. Então, afinal, para a gente começar a falar sobre os transtornos, o que são os transtornos mentais? Os transtornos mentais se refere a alguma anormalidade, algum sofrimento ou comprometimento de ordem psíquica. Para a medicina, a palavra transtorno representa uma anormalidade. Então, se há algum tipo de sofrimento psíquico, mental, emocional, nós vamos utilizar o termo transtorno. E afinal, onde o transtorno afeta? O transtorno ele afeta os pensamentos, os sentimentos, as percepções, as sensações e até a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Por que falar de transtorno é importante? Porque às vezes eu posso não ter alguns sintomas de estar desenvolvendo algum transtorno, mas eu preciso exercer empatia com quem tem. Como os transtornos eles afetam as percepções, as sensações, os pensamentos, os sentimentos e as relações com as pessoas, às vezes a gente não consegue compreender algum indivíduo e já cria uma imagem a respeito daquilo, já cria um afastamento, um preconceito, um certo preconceito. Então nós precisamos entender o que o indivíduo com um sofrimento psíquico sente para poder de alguma forma ajudar, tá bom? E quem pode sofrer de transtorno, gente? Todo mundo. Não importa a raça, a religião, o gênero, a classe social, qualquer pessoa pode sofrer com um transtorno psíquico, tá bom? Ninguém está imune disso. E aí nós vamos falando sobre outros passos a respeito disso. E os fatores que podem desencadear um transtorno? Eu vou citar só alguns aqui. Não são, óbvio que não são todos, mas seria extenso demais e talvez mesmo assim eu não ia alcançar todos os motivos que fazem desencadear um transtorno, porque muitos, na verdade, ainda estão também em pesquisa científica, a origem de tudo. Então, os fatores que podem desencadear. A hereditariedade é um fator também muito importante. Às vezes um avô, a mãe, um tio, pai, alguém da família desenvolveu um transtorno, tem um diagnóstico de um transtorno, então, de alguma forma, você tem uma predisposição genética a desenvolver. Isso quer dizer que você vai desenvolver o transtorno? Não. Isso quer dizer que talvez você tenha uma probabilidade de que desenvolva. E para isso você precisa estar atento à sua saúde mental, Todo mundo precisa estar atento à sua saúde mental. Então, a hereditariedade é um ponto. Dizer que porque a sua família teve um transtorno, você também vai ter, não é regra de fato. Há a probabilidade, mas não tome para si e não fique acreditando agora de que você está adoecido por conta da sua família, tá bom? Os problemas familiares, como por exemplo, a violência, a falta de afeto. Gente, olha como o afeto ele é importante. A falta de afeto, ela é capaz de desenvolver algum tipo de transtorno, criar traumas, criar memórias que não são positivas, algum tipo de angústia. Então, vamos distribuir carinho. As experiências traumáticas, como por exemplo o abuso sexual, e muitas vezes tem uma relação com o abuso sexual na infância também, porque a criança ela ainda está com as suas emoções em formação, em amadurecimento, então é o suficiente para carregar esses traumas até para a vida adulta. A situação de desastres e tragédias também pode ser fatores que desencadeiam o transtorno. O abuso de substâncias que agem no cérebro. Eu coloquei ali até para a gente falar sobre a automedicação, porque eu já escuto até hoje muita gente falar: eu tive uma crise de ansiedade, mas lembrei que a minha mãe toma tal remédio e aí eu tomei meio comprimido, eu tomei um comprimido e eu me senti melhor. E aí, numa situação de desespero, tomou aquele remédio do pai, da avó, da mãe, do marido, da esposa,
né? Então, gente, o abuso de medicamento, né? Inclusive o psicotrópico, que age diretamente no cérebro. O abuso de medicamento também pode desenvolver algum transtorno. Então, muito cuidado com essa questão da automedicação. Sente angústia, sente insônia, tem crise de ansiedade, procura ajuda médica para você ter um remédio que é indicado para você, tá bom? Por isso é importante esse acompanhamento médico. O abuso de drogas lícitas e ilícitas, né? As drogas lícitas, álcool, cigarro, e o abuso das drogas ilícitas, que nós já sabemos quais são, isso também, né, pode desencadear um transtorno. Então, ó, atenção aí. Vamos lá. E como tratar os transtornos mentais? Depende muito do diagnóstico, de qual transtorno que você está desenvolvendo, né? E aí, dependendo desse diagnóstico, do transtorno que você desenvolveu, o médico ele vai agir em cima disso. E aí, como você vai precisar? Você precisa da ajuda do psicólogo, que é o acompanhamento psicoterapêutico, que dependendo do seu diagnóstico, do transtorno que você está desenvolvendo, o psicólogo ele vai trabalhar em cima disso para a organização das suas emoções. E o médico psiquiatra, na maioria das vezes, desenvolvendo o transtorno, é necessário também buscar essa ajuda, porque ele entra com uma medicação que vai agir nesses neurotransmissores para melhorar a sua cognição, a sua sensação, a sua percepção, tá bom? Então, vamos jogar esse preconceito também com o psiquiatra de lado, que ele tá lá para te ajudar com medicações também. E qual é o primeiro passo para tudo isso? Estar livre de preconceitos. O primeiro passo para você conseguir uma ajuda, para você conseguir ser ajudado ou conseguir ajudar alguém, é estar livre de preconceitos. Muitas pessoas às vezes deixam de procurar ajuda porque se sentem constrangidas, por causa daquelas frases que eu falei lá no início para vocês, ou porque acreditam que conseguem superar sozinhas. E aí o que acontece? A situação ela se agrava, ou as pessoas acabam enfrentando ao extremo de uma situação muito pior, acaba resultando em desastres, que nós já sabemos quais são. Então, essa questão de achar que consegue superar sozinho ou que tem vergonha de procurar ajuda, isso é um grande erro, porque o transtorno psíquico, o sofrimento mental, ele é uma doença como outra qualquer e tem tratamento, tá bom, gente? E quantos e quais são os tipos de transtornos? Não dá para falar todos, são muitos mesmo. Nós temos o Manual Diagnóstico, né, e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, nós estamos na 5ª versão, DSM-5, e ele foi atualizado, né, e há uma lista enorme ali de transtornos, porque cada transtorno ele tem umas suas ramificações também, né. Então lá são listados todos os transtornos e são ditos também algumas especificações deles e tem os códigos. Se você tiver essa curiosidade, você pode ter acesso ao DSM, talvez até mesmo na internet. Não ele todo, mas umas partes, né? Então o DSM, mas eu não acho muito recomendado não. Mas o DSM tem todos esses transtornos lá. Não vai dar para nós falarmos sobre todos, mas eu separei alguns ali que eu considero principais, que são mais falados aqui na atualidade, tá bom? Aí nós vamos falar um pouco sobre eles, mas não aprofundar tanto. Só vou deixar para aprofundar no último, que é muito importante ser falado por causa da atual situação que nós estamos vivendo, tá bom? Mas caso vocês tenham um desejo, a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre outro transtorno específico ou sobre outro assunto. Aí vocês escolhem. Então vamos lá, listando alguns transtornos e seus principais sintomas. O que eu vou falar não são regra. É óbvio que cada pessoa, como em outras doenças, reage de uma forma diferente que a outra. Mas eu tentei pegar os principais sintomas, que são realmente, geralmente acontecem, para poder a gente falar sobre isso. É só uma pincelada sobre o assunto. Então, esquizofrenia. Você já ouviu falar sobre a esquizofrenia? É mais comum do que se pensa, mas muita gente às vezes acaba não buscando ajuda. A esquizofrenia tem como um dos sintomas o isolamento, que é inclusive da própria família, né? Esse desejo de
de se recolher, de não ficar muito perto das pessoas, não quer ter uma interação social. Tem uma dificuldade de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de ajuda, porque não entende muito bem o que está sentindo. Acha que está sendo perseguido. É muito perigoso, porque tem essa questão de achar o tempo inteiro que tem alguém vigiando, que tem alguém perseguindo na rua, né? E isso faz tomar algumas atitudes drásticas. Acha que está sendo perseguido, né? Ouve vozes inexistentes, e na maioria das vezes essas vozes elas estão dando algum comando. Pula daí, faz isso, não faz aquilo, não fala nada, grita. Geralmente essas vozes elas dão algum comando. E a pessoa com esquizofrenia, ela também tem uma questão de confundir a realidade com a sua própria imaginação. Não consegue muito separar o que é um delírio e o que faz parte da sua realidade. Porque a pessoa com esquizofrenia, ela tem muitos delírios, como esse delírio auditivo, né, que ouve as vozes inexistentes, o delírio de perseguição, que nós chamamos de persecutório, tem o delírio místico, às vezes essas pessoas pensam que são Deus, que são Maria, né? De qualquer forma, são sintomas assim que assustam um pouco, né? E olha que eu falei poucos, mas por isso essa importância desse tratamento. A pessoa com esquizofrenia fazendo um acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico, fazendo uso de medicação, não vai sofrer tudo isso, porque é muito sofrimento você ouvir vozes que você não tem controle, né? Então, gente, a partir de agora, vamos olhar o outro que está acometido desse tipo de doença com um outro olhar, tá bom? Convido vocês a fazerem isso. A bipolaridade, que faz parte de um transtorno de personalidade, né? E uma coisa que o senso comum mesmo já diz, todo mundo fala, sobre o bipolar. Você troca de humor toda hora, você é bipolar. A gente usa, às vezes, até como ofensa, né? Contra a pessoa, como a própria loucura. Se nós queremos ofender alguém, não vamos botar no plural não, que eu não faço isso, mas se quer ofender alguém, fala assim, seu louco, maluco, né? E quando, na verdade, a loucura é um distúrbio, é uma doença, é séria, e a pessoa que tem a loucura tem um sofrimento psíquico muito, muito difícil, né? Então, vamos lá. O transtorno de personalidade tem essa variação de humor, como eu falei, a energia mental alterada, às vezes mais e às vezes menos, às vezes está com uma energia que ninguém segura, e aí às vezes oscila, fica triste, e aí vive momentos de depressão, sentimentos de depressão. Uma hora muito elétrico, em outro momento com sintomas depressivos. E em alguns momentos também tem um excesso de coragem, que acaba se tornando uma pessoa imprudente, né? O pensamento acelerado também faz muito parte do transtorno de personalidade. É um pensamento atrás do outro sem conseguir ter um controle em cima disso. Então, o transtorno bipolar vai além de um xingamento. Você é bipolar, além de uma ofensa. É um sofrimento psíquico, como os outros. Neurose. Gente, as neuroses... existe um ramo muito grande também dentro da neurose, né? Os transtornos eles são divididos também entre os psicóticos e as neuroses. A maioria deles são transtornos neuróticos. E a neurose, como enxerga a pessoa que tem alguma neurose? Ela enxerga o mundo como uma ameaça. Acredita que a vida está em perigo sempre. Tem um pensamento apreensivo, fica naquelas que vai acontecer, não vai acontecer. Tem os sentimentos à flor da pele, tem medo e pânico e fica sempre no limite de perder o controle. Então o neurótico tem uma coisa muito impulsiva também. A qualquer momento se sente que vai perder o controle sobre aquela situação. Então fica nesse limite. A neurose tem muito essa coisa também do roer unha, não só com a ansiedade. Essa angústia, porque a neurose traz muitas angústias, porque traz junto o medo e o pânico também. Tem gente que tem vários tipos de neurose. Tem gente que tem aquela neurose por limpeza, que não chega a ser um toque, mas é uma neurose, né, por limpeza. Tem uma neurose com barulho, então é um sofrimento também muito grande. O pânico, gente. E o pânico? O pânico ele tem uma questão com sentimento de impotência diante dos medos, né? É um ataque súbito
de medos inexplicáveis. Não se consegue dizer medo de que está sentindo naquele momento. Acha que se abrir a porta pode acontecer uma tragédia. Se atravessar a rua pode ser que venha um carro e atropele. São medos que são de maneira inexplicável. Imagina que angústia que é isso. Perde-se o controle dos pensamentos. O objeto do medo, na maioria das vezes, nem é tão assustador. Às vezes, a pessoa que sofre do pânico está deitada, por exemplo, e olhou para o teto. Olhou para o teto, teve a sensação de que o teto vai cair a qualquer momento. Há uma hipótese, uma chance muito remota de que isso aconteça. Mas a pessoa perde completamente o controle sobre seus pensamentos e a sensação é muito real de que o teto vai cair. Estou dando só um exemplo. Então, também é um sofrimento muito grande. Né? Eu falo sorrindo, que já é meu hábito, para quem me conhece sabe. Né? Mas eu acho interessante falar sobre esses transtornos com vocês, porque tudo envolve muito sofrimento. Porque se vocês perceberem até agora e nos próximos que eu vou dizer, há sempre a perda do controle. A perda do controle dos pensamentos, a perda do controle dos impulsos, a perda do controle das sensações. Então imagina você ter a sensação de perda de controle. É uma angústia muito grande que se gera a partir disso. Por isso a importância mesmo de buscar ajuda profissional. Né? E de nós também, como pessoas empáticas, como pessoas que se importam, se disponibilizar para estar ajudando essas pessoas a buscar ajuda, ou se disponibilizar a ajudar de alguma outra forma. Né? Então, gente, o pânico tem essa coisa do ambiente fechado também, voltando para o pânico, né? Ou aberto demais. Às vezes tem medo de estar em um ambiente muito fechado. É uma sensação de angústia muito grande, de falta de ar, inclusive, e às vezes também o medo de um ambiente muito aberto. Ainda tem essa questão. Pode ser que um ambiente aberto te traga a sensação também de desequilíbrio, de insegurança. Então, a pessoa com pânico são medos excessivos. Vamos lá. Fobia. Fobia, gente, é muito importante falar sobre isso. Que é uma angústia relacionada a causas específicas. Eu botei ali, por exemplo, o pavor de insetos, porque eu me lembro muito da minha irmã. Né? Antes a gente ainda fazia essa maldade com ela, mas agora nós crescemos, a gente não faz mais isso não. A minha irmã, ela tem pavor de barata. Então a gente pegava um papelzinho e jogava em cima dela, olha que cruel, gente, irmãos. E jogava em cima dela e falava assim, olha a barata aí. E ela chorava de passar mal, de dar falta de ar. E até hoje, se mostrar uma foto de uma barata para ela, ela tem pânico daquilo. Eu lembro que eu era a heroína dela, que às vezes eu estava dormindo, ela me acordava porque apareceu uma barata no quarto dela e eu tinha que ir lá matar, ou então ela tinha que dormir no meu quarto comigo. Né? Então, eu dei o exemplo da barata, eu sei que a maioria das mulheres tem medo da barata, mas não chega a ser uma fobia. Porque, por exemplo, se eu te mostro uma foto e aquilo também te dá uma angústia de você chorar, de te dar falta de ar, se falar da barata, de como é a barata e isso te dá essa angústia, aí sim é um sinal de alerta. Mas você vê uma barata e você querer correr e pedir alguém para matar, talvez não signifique uma fobia. Como, por exemplo, por que a barata é um objeto fóbico que acaba desenvolvendo mesmo, a gente acaba percebendo que é uma fobia? Porque a barata é um inseto que você pode matar. Ele não te representa nenhum perigo. Se você quiser, você bate com o chinelo nela e acaba com a história. Você vence ela. Mas aí, a partir do momento que você perde o controle sobre isso te dá uma angústia tamanha, que você passa mal, que você se treme, e aí a gente entende que você pode estar desenvolvendo algum tipo de fobia. A fobia também envolve o medo de ambientes fechados, né? O medo de falar em público. Tem gente que passa mal de verdade só de pensar na possibilidade de falar em público. O medo do escuro. Existem adultos, inclusive, também ainda com medo do escuro, porque provavelmente é o desenvolvimento de uma fobia. Vamos lá, gente. Pulando para a próxima. Essa dá muito o que falar. Que é um assunto muito, muito, muito atual, que é a ansiedade. Né? A ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar
O Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de pessoas ansiosas. Tem noção disso, gente? Nós estamos na era do fast food, né? De tudo para agora, para ontem, para já, de vamos resolver rápido, né? E acaba ocasionando muitas questões. E quando a ansiedade é um transtorno? Vamos fazer uma diferenciação aqui. A ansiedade, ela faz parte de uma questão de adrenalina. Nós precisamos dessa adrenalina, dessa energia para conquistar, para fazer as coisas que fazem parte dos nossos planos, dos nossos projetos, né? Então, a ansiedade é algo que já faz parte da nossa natureza, não é mesmo? E aí, tô ficando mais à vontade aqui, gente, para falar com vocês. Então, a ansiedade tem essa relação humana com a natureza, com a adrenalina, e a gente precisa resolver, precisa conquistar. Então a gente tem essa adrenalina, essa ansiedade. Amanhã eu vou para um evento tal, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo hoje, né? Mas, e quando essa ansiedade é uma preocupação excessiva, que dorme com você, acorda com você, você não sabe de onde veio, para onde vai, por que veio, quando vai, simplesmente acontece. É uma angústia que você não sabe explicar, é um choro que vem sem motivo aparente, é o coração acelerar, é uma falta de ar, são mãos trêmulas. Existem muitas coisas que desenvolvem a partir da ansiedade. Inclusive, alguns transtornos que entram como comorbidade do transtorno ansioso. Por exemplo, o pânico. O pânico tem uma relação direta com a ansiedade. Então, a ansiedade tem essa coisa do sentimento de incapacidade. A partir disso, você percebe que, essa ansiedade não é uma ansiedade comum como eu sentia antigamente, quando eu precisava ir numa festa. Essa ansiedade está me tirando o sono, minhas pernas estão tremendo. E aí você percebe que ela passa a ser um transtorno, que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Tá? E aí é hora de procurar ajuda. Você dorme com uma preocupação, você acorda com aquela preocupação e você não sabe por quê, né? De onde veio, por que você está tão preocupado com aquilo que é algo tão simples. E aí é um sinal de alerta, né? De perceber que pode ter alguma coisa errada acontecendo com você, né? E a ansiedade, ela tem tratamento também, como todos os outros transtornos, então não precisa ter medo. Você pode buscar por ajuda e às vezes não é necessário um tratamento medicamentoso. A gente tenta primeiro com a psicoterapia, sentindo a necessidade da urgência disso, é tratado também com a questão medicamentosa. Falei alguns sintomas da ansiedade. Depressão, eu deixei por último, porque é um assunto importante que a gente precisa falar, que é muito atual, né, dessa situação que nós estamos vivendo agora. A depressão, ela tem um foco muito grande também na tristeza sem fim. É aquela tristeza que você não sabe por que você está sentindo, ela não tem motivo aparente, tem uma amargura, um desencanto, falta de esperança, uma baixa autoestima, culpa, choro frequente, a falta de estímulos. Então vamos falar sobre essa tristeza, né? Acordar, dormir, passar o dia, sempre com essa tristeza, sem saber por que ela está ali em você. Essa amargura de não conseguir enxergar o lado positivo das coisas. Tudo enxerga de uma forma muito negativa, é tudo muito ruim, como se nada fosse dar certo. O desencanto, que tem uma relação com essa falta de esperança, esperança até de um futuro, de não conseguir enxergar que coisas boas podem acontecer no seu futuro. Essa baixa autoestima, que é essa sensação também de incapacidade, né? A culpa muito frequente, de achar que tudo é culpa sua, isso é culpa minha, foi por um erro meu, tudo, inclusive dorme, acorda com esse sentimento de culpa. O choro frequente, né? Também sem muita explicação. E a falta de estímulos até para as tarefas mais simples, como, por exemplo, escovar o dente, limpar a casa, tomar um banho. Se você sente algum tipo desses sintomas, precisa prestar muita atenção. E por que eu disse que eu deixei para o final? Por ser um assunto muito atual. Nós tivemos a nossa rotina mudada repentinamente. Nós temos o hábito, nós seres humanos temos o hábito de achar que tudo está sob o nosso controle.
A gente tem nossa agendinha, né? Eu tenho várias agendas. Tem agenda no celular, tem agenda de trabalho, tem outra agenda pessoal. Então, a gente acha que porque tá ali na agenda, nós vamos cumprir aquele roteiro ali. E que as coisas estão sob o nosso controle. E aí, de repente, a nossa rotina muda. E aí, nós somos obrigados a parar. E mudar toda a nossa rotina, tudo aquilo que nós fazíamos, como era o nosso dia a dia. Então, isso é um impacto muito grande que pode acabar desenvolvendo algum tipo de transtorno. Algum dos transtornos que eu já citei e principalmente o transtorno depressivo, né? Uma das coisas que nós precisamos entender nesse tempo atual, além de buscar ajuda, hoje está até muito mais fácil esse acesso à ajuda psicológica, porque existem inúmeras pessoas fazendo atendimento online, inclusive atendimentos gratuitos nessa situação, né? Além dessa questão de buscar ajuda, a gente precisa mudar o nosso olhar. Não só pela atual situação ou pelo risco da depressão, mas mudar o nosso olhar acerca de nós mesmos. Quantas vezes nós fazemos tudo só em prol do outro, né? Inclusive eu acompanhei um bate-papo uma live, né, de conversa de duas amigas psicólogas, e elas citaram até como exemplo pessoas dizerem que nem banho estão tomando porque não estão indo para lugar nenhum. Mas, gente, tomar banho não é para nós mesmos? Então, isso é uma coisa, assim, engraçada, né? Mas, de certa forma, faz a gente pensar muito sobre isso, porque se tomar banho era importante porque a gente ia sair, a gente estava fazendo isso pelo outro. Então, vamos voltar o nosso olhar para nós mesmos, perceber como tem sido a nossa rotina, o que temos feito por nós, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, né? O que nós temos feito em prol de nós mesmos, dos nossos objetivos, de quem nós somos, o que nós queremos. Essa pausa precisa ser importante para isso também. Eu sei que é um momento muito difícil, que não é férias, não são férias, né? Mas é um momento sim de reflexão e para voltar o nosso olhar. Levanta, penteia o cabelo, não tem essa de que porque não vai a lugar nenhum, não vai pentear o cabelo, não vai tomar banho, faça isso por você. Mude sua rotina, estabeleça suas regras, monte uma rotina diária para você de tudo que você quer fazer, do que acha que é importante, volte a ler. Eu vou dar essas dicas aqui para vocês. Foi só um adendo que eu precisava fazer sobre isso. Então, atenção! Os transtornos mentais podem ser desencadeados por algum acontecimento social, sempre que esses afetam de alguma forma o funcionamento da mente de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, a questão social, né, se a gente passar por algum tipo de dificuldade ali social, ela também pode ser um gatilho para que se desenvolva algum tipo de transtorno. Então, é um alerta para o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, uma amiga compartilhou isso comigo, que ela sofre do transtorno depressivo e ela começou a fazer várias atividades para poder ela vencer isso e de repente teve que parar. E aí vem tudo à tona. E aí, quando vem tudo isso à tona, o que a gente precisa fazer? Eu vou passar só algumas dicas para vocês. Eu vou falar devagar, se vocês quiserem anotar. As dicas fundamentais. Não só para o transtorno depressivo ou para o momento que a gente está vivendo, mas por todos esses outros transtornos que foram falados aqui. Eles foram falados, como eu disse lá no início, não só para você identificar se você tem algum tipo de transtorno, mas para você ter essa oportunidade de exercer esse olhar empático em relação ao outro indivíduo, em relação às outras pessoas. É olhar para outra pessoa e entender o sofrimento que ela está passando e oferecer ajuda e não um olhar preconceituoso. É louco, eu tenho medo de louco. Então, vamos tirar esse olhar preconceituoso. A partir de agora, vamos quebrar esse paradigma, quebrar esse olhar preconceituoso e exercer essa empatia. Como eu disse lá no início também, esses transtornos vocês podem perceber em comum entre eles o excesso de muita coisa e principalmente a perca do controle. O excesso de ansiedade, de angústia, de querer viver e não conseguir organizar isso de alguma forma. E essa perda de controle. E como faz para poder a gente ter um auxílio a respeito disso? Para a gente se sentir um pouco mais leve, conseguir encarar isso de uma forma positiva. Então eu vou dar umas dicas aqui simples,
que você pode fazer agora em casa, mas que são fundamentais. Primeiro, faça atividade física. A atividade física, ela ajuda na liberação de neurotransmissores que são extremamente importantes, né? Que são esses hormônios que agem justamente para a nossa sensação de bem-estar, que são os neurotransmissores. Se você faz algum tipo de atividade física, ele vai te ajudar na liberação de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores importantes para a sua sensação de bem-estar. Então, faça atividade física. Não pode sair? Não pode sair, tem que ficar em casa. Então, por que não? Um videozinho no YouTube, uma caminhada dentro de casa, uma corridinha, coloca um tênis, faz uma abdominal, né? Mas reserve esse momento para você. Leia mais. Gente, leia. Eu sou suspeita de falar isso porque eu sou apaixonada pela leitura. Leia, leia. Ler, além de pôr o nosso cérebro em exercício, porque ele precisa se exercitar, né? Faz a gente viajar, traz leveza. Eu digo que eu estou passeando em tantos lugares nesse período de isolamento social porque eu estou lendo tanto e eu me sinto fazendo parte de todos aqueles lugares. Estimule a sua criatividade, a sua imaginação. Leia, faz muito bem. Comece a ler pelo que você gosta, o jornal, a revistinha em quadrinhos, não sei. E aí você vai escolhendo os assuntos específicos que vão te interessando. Exerça a gratidão diariamente. Exercer a gratidão também libera neurotransmissores. Seja grato. Para de lançar esse olhar ruim de tudo é muito ruim. Seja grato pelas coisas que você conquistou. Não conseguiu alcançar outras coisas, mas muitas outras você conseguiu. Então seja grato pelas conquistas que você teve até aqui. Desacelere, né? Dá uma pausa aí. Você não é um robô e não tem que dar conta de tudo. Então, para com essa coisa, e principalmente as mulheres são assim, de achar que tem que dar conta do mundo, porque você não é um robô. Então, desacelera. Fale mais sobre o que você está sentindo. Compartilhe com seu companheiro, com sua companheira, com seus pais, as angústias que você está sentindo, as suas preocupações. Tem dificuldade de falar? Escreva o que você está sentindo, porque é uma forma de você expressar esse sentimento e organizar. Tenha pensamentos positivos. Gente, é algo tão simples, mas que sim, é extremamente importante. Pensamento positivo. Passe a enxergar as coisas de uma forma mais alegre, de uma forma mais leve, de uma forma mais humana. Isso também vai te ajudar. Faça uma alimentação saudável. A alimentação também é importantíssimo no meio disso tudo. E separe ao menos 30 minutos do seu dia para relaxar, tentar se esvaziar o máximo que você puder. Senta um pouquinho, dá aquela respirada, coloca uma música suave e tenta se esvaziar. Se você fizer isso pelo menos 20 ou 30 minutos no seu dia, todos os dias, você com certeza será uma pessoa mais leve. Tá bom? São dicas simples, mas que são extremamente importantes. E além dessas dicas que eu te passei, procure ajuda do profissional. Você vai ver como ir ao psicólogo é algo libertador. Que você pode falar sobre todas as suas questões para uma pessoa que está preparada para te ouvir e te ajudar a trazer essas questões à tona para serem elaboradas, tá bom? Então, assim, eu estou muito feliz de fazer essa contribuição com vocês. Espero que não tenha sido muito corrido, né? E que tenha alcançado a compreensão. Falei sobre esses transtornos porque realmente é algo importante. Foi um assunto que me foi proposto e eu aceitei, que eu acho extremamente importante falar sobre isso. Então, joga esse preconceito fora a partir de hoje, a partir de agora. Joga esse preconceito no lixo, joga fora para bem longe, né? E começa a perceber, opa, eu tô precisando de ajuda? Eu sinto alguma dessas questões, eu acho que eu preciso, vou procurar. Então vai para o psicólogo fazer uma avaliação se você precisa de tratamento ou não, né? Ou se é uma dúvida momentânea. Percebeu alguém que está passando por esse sofrimento, já começa a colocar isso, tirar esse olhar preconceituoso. Puxa vida, como será que eu posso contribuir para o bem-estar dessa pessoa que está em sofrimento psíquico? Então, a partir de hoje, exercer esse tipo de pensamento. Tá bom, gente? No mais, foi um prazer. Gostei de contribuir com vocês. Eu vou passar meu e-mail para vocês. Vocês podem anotar, caso queiram tirar alguma dúvida, ou podem me chamar lá no Messenger, também no meu Facebook. O meu e-mail é psi,
psi.amandasantos@gmail.com, psi.amandasantos@gmail.com, psi como abreviação de psicóloga. E o meu Facebook vocês podem achar por esse mesmo e-mail, né? No meu Facebook eu estou como Psi Amanda Santos. Tá bom, gente? Foi um prazer. Podem tirar dúvidas comigo e vou estar à disposição. Até mais. Espero que breve possamos nos reunir para ter esse encontro pessoalmente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós damos glórias a Deus e, meus irmãos, nós estamos encerrando o Connect de hoje e eu tenho certeza que Deus falou no seu coração e nós esperamos que vocês tenham aí dias e semanas de muitas bênçãos, muitas vitórias no nome do nosso Senhor e com certeza logo logo voltaremos a nos encontrar e celebrar juntos o nome do nosso Senhor. Então tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.